seu regular processamento e tramitação, podendo, pois, ser levado à apreciação do soberano plenário desta Casa para deliberação dos nobres edis. É como votamos, sala de comissão de legislação, justiça e redação final aos 24 dias do mês de janeiro de 2023, vereador Noete Santiago da Silva, presidente, vereador Magno Mesquita Souza, relator, vereador Edmar Ferreira do Carmo, membro. Esse parecer está em discussão. Em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Parecer. Analisando o referido projeto de lei, verifica-se que o mesmo veio devidamente acompanhado da justificativa de seu encaminhamento, de forma a demonstrar o interesse legítimo do Poder Executivo na sua aprovação. Na mensagem do Executivo, justificou a proposta de abertura de crédito adicional complementar no Fundeb, consignando que o objeto proposto se dá em decorrência da necessidade de utilizar o saldo financeiro acumulado disponível em conta bancária do Fundeb em 31/12/2022, fundamentando tal previsão no artigo 25, parágrafo 3º, pela Lei Federal número 14.113/2020, onde trata de que o saldo remanescente poderá ser utilizado no primeiro trimestre do exercício seguinte. Na mesma oportunidade, fundamentou quanto à natureza orçamentária que a legitimidade justifica-se em razão do disposto no inciso 4, artigo 167 da Constituição Federal e no artigo 66 da Lei Federal 4.320/64, relatados ainda na Instrução Normativa 012/2014 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em seu artigo 14, a linha I. Esta comissão entrou em discussão sobre o referido projeto de lei e, após o exame minucioso dos documentos apresentados pelo Executivo, concluiu que há justificativa plausível para o pleito em plena conformidade com o que determina o artigo 43 da Lei Federal número 4.320/64. Neste sentido, compreende-se que o princípio da legalidade condiciona a abertura de crédito dessa natureza à necessidade de autorização legislativa nos termos do artigo 167, inciso 5 da Constituição Federal 88, bem como o artigo 42 da Lei Federal 4.320/64, além de que deve ser precedido de disposição justificativa, bem como da existência de recursos disponíveis nos termos do artigo 43 da mencionada lei. A Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, exige para a criação de despesas de caráter contínuo a demonstração do impacto financeiro e a declaração do ordenador de despesas que há disponibilidade financeira e orçamentária para suportar os novos gastos públicos. Extrai-se da proposta que seu objetivo visa a abertura de crédito suplementar em razão de sobras de recursos não utilizados no exercício anterior, o que, consequentemente, não aumenta as despesas, ou seja, não há impacto financeiro. Outro sim é salutar a necessidade da observância do parágrafo único do artigo 8º da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual dispõe que os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender o objetivo da sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorreu o ingresso. A busca pela autorização legislativa quanto ao mérito do projeto de lei está previsto legalmente no inciso 2 do artigo 41 e artigo 42 da Lei Federal 4.320/64, que assim expõe. Artigo 41. Os créditos adicionais classificam-se em 1. Suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária. 2. Especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. 3. Os extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Artigo 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo.
E ainda, como já mencionado acima, o ordenamento jurídico preceitua que os créditos adicionais jamais poderão ser restituídos sem a observância correspondente, sem a existência das correspondentes receitas excedentes, e serão precedidos de exposição e justificativa, conforme determina o artigo 43 da Lei Federal 4.320/1964, in verbis. Artigo 43. A abertura dos créditos suplementares especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. Parágrafo 1º. Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos. Inciso 1. O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Inciso 2. Os provenientes de excesso de arrecadação. Inciso 3. Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. Inciso 4. O produto de operações de créditos autorizados em forma que juridicamente possibilite o Poder Executivo realizá-las. Parágrafo 2º. Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se ainda os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de créditos a eles vinculadas. Parágrafo 3º. Entende-se por excesso de arrecadação, para fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício. Parágrafo 4º. Para fim de apurar os recursos utilizáveis provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício. O caso em análise diz sobre a abertura de crédito adicional que se dará decorrência das sobras apuradas no exercício anterior e serão aplicados nos termos apresentados no projeto de lei, bem como na mensagem anexa. Neste contexto, apronta-se que a propositura representada pelo projeto de lei ordinário número 001/2023 obriga a emissão de parecer dessa Comissão de Finanças, Orçamento e Economia e que, após exame, não vê óbice a regular a tramitação do projeto. Conclusão. Por fim, conclui-se quanto à admissibilidade do projeto de lei em exame que não se vislumbra óbice ao pretendido, uma vez que o respeito ao limite de abertura de créditos orçamentários suplementares é de responsabilidade do Executivo Municipal, cabendo a este responder perante o egrégio Tribunal de Contas dos Municípios Goianos por eventual excesso. Portanto, visto que o presente projeto de lei atende aos pressupostos legais sob o aspecto jurídico, contemplando os elementos compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, não comprometendo, portanto, a execução orçamentária, e com isso encontra-se apto a ser aprovado até o presente momento. Decisão. Diante do acima exposto, o voto dessa relatoria é pela aprovação na íntegra da presente propositura, tendo em vista não representar impacto orçamentário prejudicial aos cofres públicos do município, devendo ter seu regular processamento e tramitação com posterior apreciação do plenário da Câmara Municipal. É como votamos. Sala da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, aos 24 dias do mês de janeiro de 2023, vereador Deusimar Vieira de Marins, presidente, vereador Magno Mesquita Souza, relator, vereador Irismar Matias da Silva, membro. Esse parecer está em discussão. Em votação, os de acordo permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Meio Ambiente. Parecer. Analisando o referido projeto de lei ordinária, verifica-se que veio devidamente acompanhado da justificativa de seu encaminhamento, de forma a demonstrar o interesse legítimo do Poder Executivo na sua aprovação. Na mensagem do Executivo, justificou-se a proposta de abertura de crédito adicional suplementar no Fundeb, a qual se dá em decorrência da necessidade de utilizar o saldo financeiro acumulado e disponível em conta bancária do Fundeb em 31/12/2022. Justificou-se ainda que a proposta fundamenta-se no artigo 25,
parágrafo 3º, pela Lei Federal número 14.113/2020, onde trata que o saldo remanescente poderá ser utilizado no primeiro quadrimestre do exercício seguinte, bem como disposto no inciso 6, artigo 164, artigo 167 da Constituição Federal e artigo 66 da Lei 4.320/64 e relatados também na Instrução Normativa 012/2014 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás em seu artigo 14, a linha I. Quanto à parcela diferida do Fundeb, conforme justificado acima, e no que se refere à legitimidade da matéria proposta em debate, a Lei Federal número 14.113, de 2020, trata em seu artigo 25, parágrafo 3º, que até 10% dos recursos recebidos à conta dos fundos poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. Vejamos. Artigo 25. Os recursos dos fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, serão utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios no exercício financeiro em que eles forem creditados em ações consideradas de manutenção e de desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme disposto no artigo 70 da Lei Federal número 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Parágrafo 3º. Até 10% dos recursos recebidos à conta dos fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do artigo 16 dessa lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura do crédito adicional. Neste sentido, conclui-se que em regra, todo recurso do Fundeb deve ser despendido no próprio ano de recebimento. No entanto, excepcionalmente, em caso da não utilização integral, a lei possibilita a reprogramação no residual do percentual limitado a 10%, o que é denominado a parcela diferida, para que possa ser gasto até abril do ano subsequente. Contudo, tem-se que a matéria proposta trata-se de definições de ordem orçamentária e contábil necessária à manutenção do sistema educacional municipal. Conclusão. Conclui-se, portanto, quanto ao presente projeto de lei ordinária, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional para o Fundeb no orçamento de 2023, que encontra-se formalmente correto, bem como sua matéria reflete a necessidade de adequação dos instrumentos de planejamento fiscal para garantir uma boa gestão do orçamento público. Assim, essa relatoria opina pela aprovação do presente projeto. Decisão. Por todo exposto, conforme acima fundamentado, essa comissão permanente é pela aprovação do projeto na forma como se encontra, excetuando eventuais análises de natureza política e técnica de competência das demais comissões permanentes. É como votamos. Sala da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Meio Ambiente, aos 24 dias do mês de janeiro de 2023, vereador Edmar Ferreira do Carmo, presidente, vereadora Marlene de Faria Mendonça, relatora, vereador Magno Mesquita Souza, membro. Esse parecer está em discussão. Em votação, os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final sobre o projeto de lei legislativo número 001/2023, de autoria dos edis Lauro Fernandes Correia, Magno Mesquita de Souza, Carlos Zanin Bueno de Moura, Deusimar Vieira de Marins, Irismar Matias da Silva, João Garcia Amaro Neto, Marlene de Faria Mendonça, Renato Cassimiro de Almeida e Edmar Ferreira do Carmo. Dispõe sobre a conversão de mão única de trecho da Rua Rio Grande do Sul e da Avenida Diolino Alves de Freitas e da outras providências. Parecer. Analisando o referido projeto de lei orgânica, verifica-se que veio devidamente acompanhado da justificativa de seu encaminhamento, de forma a demonstrar um interesse legítimo na sua aprovação. Na mensagem dos vereadores, justificaram que, em razão do grande fluxo de alunos
e pais de alunos em decorrência do acesso à citada escola, se faz necessário condicionar o sentido das vias Rio Grande do Sul e de Olino Alves de Freitas, de forma a proporcionar maior fluidez no tráfego local, sendo que na primeira via deverá ser convertido em único sentido, tão somente no trecho da mediação da quadra da Escola Municipal Messias Monteiro Pereira, do mesmo modo na exata mediação do quarteirão onde se localiza a Escola Municipal Esmalita Barbosa de Andrade. O mérito da proposta está amparado no ordenamento que regulamenta, ou seja, no Código de Posturas do município de Pontalina, que em seu artigo 124 da Lei Complementar 008/2014 define o trânsito público. Vejamos. Capítulo 8 do Trânsito Público, artigo 124. O trânsito, de conformidade com as leis vigentes, é livre e sua regulamentação tem por objetivo manter a ordem, a segurança e o bem-estar dos transeuntes e da população em geral, observadas as regras previstas no órgão municipal de trânsito. Portanto, tem-se que a proposta trata-se de definições de ordem urbanística necessária ao atendimento da legislação vigente. No aspecto constitucional, legal e regimental, inicialmente ressalta-se que a Câmara dos Vereadores dispõe de competência para dispor sobre a matéria, eis que está amparada pelo disposto no artigo 6, incisos 1 e 7, combinados com incisos 9 e 15 do artigo 30, todos da Lei Orgânica do município de Pontalina, in literis. Artigo 6, compete ao município. Inciso 1, legislar sobre assuntos de interesse local. Inciso 7, promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle de uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Artigo 30. A Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, cabe legislar a respeito de todas as matérias de competência municipal e especialmente sobre, inciso 9, normas gerais de ordenação urbanísticas e regulamentos sobre ocupação e uso de espaço urbano, parcelamento do solo e edificações. Inciso 15. Plano de desenvolvimento urbano obrigatório para o município, vez que a população ultrapassava os 20 mil habitantes e modificações que nele possam ou devam ser introduzidas. E ainda, quanto à competência legislativa sobre a matéria suscitada, verifica-se que, conforme o artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local. Artigo 30, compete aos municípios. Inciso 1, legislar sobre assuntos de interesse local. Conforme dispositivos retromencionados, a proposta está de acordo com o artigo 30 da Constituição Federal, portanto, a proposição é constitucional, pois, além de tratar-se de matéria de interesse local, encontra-se plenamente em conformidade com os preceitos da Lei Orgânica Municipal. Quanto ao aspecto regimental, constata-se que a técnica legislativa estabelecida pela Lei Complementar Nacional nº 95 foi observada, não constando incorreções em sua redação. Contudo, o referido projeto de lei encontra-se formalmente correto e sem vício de iniciativa ou proposição. O texto legal do projeto encontra-se coerente com a proposta, escrito de forma clara e compreensível, adequado ao que dispõe na Lei Complementar Federal nº 95/98, cabendo ao douto plenário a análise de conveniência política de sua aprovação. Conclusão: o projeto de lei é legal e constitucional, atendendo aos requisitos constitucionais e infraconstitucionais relativos à matéria, bem como aos princípios gerais da administração pública e demais normas de direito urbanístico e de trânsito, e ainda restou demonstrada a presença de moralidade administrativa e constitucionalidade formal e material. Conclui-se, portanto, quanto ao projeto de lei em exame, que inexiste óbice, não havendo nada que ofenda os limites formais e materiais, tais como a separação dos poderes, competência entre os entes públicos e os direitos e garantias individuais, porquanto a apresentação do referido projeto é legal e constitucional. Assim, este relator opina pela aprovação do presente projeto. Decisão. Assim sendo, ante os argumentos traçados, a legalidade da propositura, a sua constitucionalidade e consonância regimental, e ainda pelas razões demonstradas na mensagem dos nobres vereadores, opinamos favorável à aprovação do presente projeto de lei, devendo ter seu regular processamento
e tramitação, podendo, pois, ser levada à apreciação do soberano plenário desta Casa para deliberação dos nobres edis. É como votamos. Sala da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, aos 24 dias do mês de janeiro de 2023, vereador Noedes Santiago da Silva, presidente, vereador Magno Mesquita Souza, relator, vereador Edmar Ferreira do Carmo, membro. Esse parecer está em discussão. Em votação. Os de acordo permaneça a comissão e os contrários se manifestam. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Analisando o referido projeto de lei, verifica-se que o mesmo veio devidamente acompanhado da justificativa de seu encaminhamento, de forma a demonstrar o interesse legítimo da sua aprovação. Na mensagem dos vereadores, justificou-se que, em razão do grande fluxo de alunos e pais de alunos em decorrência do acesso às citadas escolas, se faz necessário condicionar o fluxo das vias Rio Grande do Sul e de Olino Alves de Freitas, de forma a proporcionar maior fluidez no tráfego local, sendo que na primeira via deverá ser convertida em sentido único tão somente no trecho da mediação da quadra da Escola Municipal Messias Monteiro Pereira, do mesmo modo na segunda, na exata mediação do quarteirão onde se localiza a Escola Municipal Esmalita Barbosa de Andrade. A Lei Complementar número 101/2020, Lei de Responsabilidade Fiscal, exige para a criação de despesas de caráter contínuo a demonstração do impacto financeiro e a declaração do órgão de despesas de que há disponibilidade financeira e orçamentária para suportar os novos gastos públicos. Extrai-se da proposta é de ordem técnica e, consequentemente, não aumentando as despesas, ou seja, não há impacto financeiro. Ademais, as despesas decorrentes da aplicação dessa lei serão custeadas com recursos previstos na Lei Orçamentária Anual. Conclusão. Neste contexto, conclui-se que a propositura representada pelo projeto de lei de autoria do Poder Legislativo número 001/2023 obriga a emissão de parecer dessa Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, que não vê óbice a regular tramitação do projeto. Decisão. Diante do acima exposto, o voto dessa relatoria pela aprovação na íntegra da presente propositura, tendo em vista não apresentar impacto orçamentário prejudicial aos cofres públicos do município, devendo ter seu regular processamento e tramitação com posterior apreciação do plenário da Câmara Municipal. É como votamos. Sala da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, aos 24 dias do mês de janeiro de 2023, vereador Deusimar Vieira de Marins, presidente, vereador Magno Mesquita de Souza, relator, vereador Elismar Matias da Silva, membro. Esse parecer está em discussão. Em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbanista. Parecer. Analisando o referido projeto de lei ordinária, verifica-se que a proposta veio devidamente acompanhada da justificativa de seu encaminhamento, de forma a demonstrar um interesse legítimo na sua aprovação. Na mensagem dos vereadores, justificou a proposta que visa condicionar o fluxo das vias Rio Grande do Sul, Rua Rio Grande do Sul e Avenida de Olino Alves de Freitas, na primeira convertendo em sentido único e no trecho da mediação da quadra das Escolas Municipal Messias Monteiro Pereira e na segunda, na exata mediação do quarteirão onde localiza-se a Escola Municipal Esmalita Barbosa de Andrade. Justificou tal alteração em razão do grande fluxo que tem causado transtornos que se dá em decorrência da movimentação constante de alunos e pais de alunos em função do acesso às citadas escolas. Justificou ainda que a conversão do fluxo em único sentido tem o objetivo de proporcionar maior fluidez no tráfego local. Em busca, junto ao acervo da Câmara de projetos análogos à presente propositura, constatou-se a inexistência de lei ou proposta do mesmo teor. A matéria proposta é de interesse municipal, conforme o artigo 6º, inciso 1 e 7 da Lei Orgânica do Município, sendo esta Casa competente para legislar sobre a proposição, conforme artigo 30, inciso 9,
a linha E, inciso 15 do mesmo diploma. Quanto à iniciativa, o artigo 40 da Lei Orgânica de Pontalina autoriza a proposição de lei ordinária para a matéria apresentada. Já no mérito da proposta, no que diz respeito ao aspecto urbanístico, é necessário que o poder público promova adequações importantes de forma a organizar e estruturar o sistema viário, criando regras que consequentemente proporcionarão melhores condições aos habitantes do município, como a segurança, o direito de ir e vir, um sistema de trânsito eficiente, etc. Sabe-se que as regras pertinentes ao tema estão reunidas no Código de Posturas, perfazendo o conjunto das normas municipais em diversas as áreas de atuação do município, do poder público, e quanto ao caso em estudo, o regramento que condiciona o trânsito público. Dessa forma, o artigo 124 da Lei Complementar número 008/2014, Código de Postura do município de Pontalina, assim define o trânsito em verbis. Capítulo 8 do Trânsito Público, artigo 124. O trânsito de conformidade com as leis vigentes é livre e sua regulamentação tem por objetivo manter a ordem, a segurança e o bem-estar dos transeuntes e da população em geral, observadas as regras previstas no órgão municipal de trânsito. Como extrai-se do dispositivo mencionado, o poder público tem como atribuição a regulamentação do trânsito, objetivando manter a ordem, a segurança e o bem-estar dos transeuntes. Neste sentido, a proposta do projeto de lei em análise busca cumprir o comando da norma vigente, ou seja, promover as adequações das vias Avenida de Olino Alves de Freitas e Rua Rio Grande do Sul, cujo objetivo é proporcionar maior segurança e o bem-estar dos usuários do sistema viário local, condição esta que se amolda aos fundamentos e parâmetros técnicos de trânsito e urbanismo. Conclusão: por tais razões, exara-se parecer favorável ao regular processo de tramitação, porquanto sua matéria reflete o interesse público, assim como a necessidade de adequação das vias, que objetiva proporcionar segurança e bem-estar. Assim, este relator opina pela aprovação do presente projeto. Decisão. Por todo exposto, com fundamento no artigo 74 do Regimento Interno, esta comissão conheceu do projeto de lei, tendo em vista a pertinência da matéria e a regularidade dos requisitos formais, constatando que a proposta não possui qualquer vício que impeça seu regular prosseguimento. Portanto, opinamos pela viabilidade do presente projeto de lei, devendo ter seu regular processamento e tramitação, podendo, pois, ser levada à apreciação do plenário desta Casa. É como votamos: Sala de Comissão das Obras, Serviços Públicos e Urbanismos, aos 24 dias do mês de janeiro de 2023, vereador Irismar Matias da Silva, presidente, vereador João Garcia Amaro Neto, membro, relator, e vereador Carlos Zanin Bueno de Moura, membro. Esse parecer está em discussão. Em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Encerra a presente sessão e já dando início à próxima. Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declara aberta a 6ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Pontalina, aos 26 dias do mês de janeiro de 2023. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 001/2023, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional para Fundeb no orçamento 2023 no município de Pontalina e dá outras providências. Projeto de lei número 001/2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional para o Fundeb no orçamento de 2023 do município de Pontalina e dá outras providências. Esse projeto está em discussão. Encerrada a discussão, coloca em votação final.
Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei legislativo número 001/2023, de autoria dos edis Lauro Fernandes Correia, Magno Mesquita de Souza, Carlos Anim Bueno de Moura, Deusimar Vieira de Marins, Irismar Matias da Silva, João Garcia Amaro Neto, Marlene de Faria Mendonça, Renato Cassimir de Almeida e Edmar Ferreira do Carmo. Dispõe sobre a conversão de mão única de trecho da Rua Rio Grande do Sul e da Avenida Diolino Alves de Freitas e da outras providências. Projeto de Lei Legislativo número 001/2023 dispõe sobre a conversão em mão única de trecho da Rua Rio Grande do Sul e da Avenida Diolino Alves de Freitas e da outras providências. Esse projeto está em discussão. Encerrada a discussão, coloco a votação final. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado. Antes de encerrar a sessão, eu queria convidar os colegas vereadores para a gente reunir na sala da presidência, para a gente discutir a respeito da comissão, porque eu acho que já não vai ter mais nenhuma sessão extraordinária, para a gente ver se a gente já chega arrumado as comissões. É mais uma questão de ordem, antes de encerrar, presidente. Eu entendi a orientação da assessoria jurídica, mas eu fico com uma dúvida. Que a gente tinha orientação assim antes, né? Que lógico que eu não questiono alteração, não. As alterações são sempre normal. Mas a orientação que a gente tinha, e que como os projetos, principalmente os projetos votados em sessão extraordinária, a pedido de urgência, eles já são encaminhados e votados em situação de urgência para poder encaminhar para a promulgação no Executivo. E segundo a orientação que nós tínhamos aqui, é que o projeto só é considerado, só pode ser encaminhado o autógrafo de lei para o Executivo depois de aprovada a ata da sessão que votou o projeto. Aí eu fico nessa dúvida. Antes a gente fazia desse jeito, depois foi alterado devido a essa situação. Porque se o projeto foi votado em votação final e precisa de esperar a votação da ata, aí ele não vai poder encaminhar o autógrafo de lei antes de ser votada a ata. A questão... Vereador Noé, assim, a gente está trabalhando dentro do que manda o regimento. Você quer explicar de novo, doutor João? Dá licença, vereador. Assim, a gente entende o questionamento. Assim, a orientação jurídica sempre é no sentido de seguir o regimento, né, que é o regulamento interno, então é aquilo que vai dar as diretrizes de como funcionaria o procedimento, o processo legislativo como um todo. Então, o regimento interno, ele está lá no artigo 164, ele fala o seguinte: abertos os trabalhos, a ata da reunião anterior será considerada aprovada, então a ata da sessão anterior será considerada aprovada pelo presidente, independentemente de leitura e votação, se não houver reclamação por parte dos vereadores. Então, o regimento fala, não precisa nem ler a ata para aprovar. É lógico que é salutar, que se leia para evitar algum tipo de questionamento. E por que falou que ela não precisa ser lida? Porque tem um dispositivo mais à frente, que ele fala o seguinte, olha, é o parágrafo 1º do artigo 164. Os vereadores deverão receber por meio eletrônico ou físico cópia da ata da reunião anterior, com antecedência mínima de 4 horas do início da sessão. Então, se distribuir a ata com 4 horas de antecedência, está dando oportunidade para todo mundo ter ciência do teor da ata. E aí, eventualmente, fazer algum questionamento. Aqui não está do jeito que aconteceu na reunião, na sessão. Então,
Como não está distribuindo, assim, não é nem que seja obrigado a distribuir essa cópia, porque está lendo, fazendo a leitura, já presume-se que todo mundo está tomando ciência. Se distribuir a ata, tipo, mandar no e-mail, mandar no WhatsApp, uma cópia para cada um com 4 horas de antecedência da sessão, o regimento fala que não precisa nem fazer a leitura da ata. Aí poderia o quê? Quem recebeu a cópia abre algum tipo de divergência e faz a correção da ata. Então, o regimento fala isso. E aí vem, mas e nas sessões extraordinárias não precisaria ser aprovado na mesma sessão? Não, aí vem o artigo 221, que fala o seguinte, o parágrafo 4º do artigo 221. Aplicam-se, no que couber, às sessões extraordinárias, que é o caso hoje, as disposições concernentes às sessões ordinárias. Ou seja, tudo que se aplica às ordinárias, desde que não tenha uma especificidade que da extraordinária, aplica-se também na extraordinária. E o que a extraordinária fala? Que a leitura da ata, o que a ordinária fala? Que a leitura da ata da sessão atual é feita na sessão seguinte. Mas pode fazer ela hoje, ler hoje, aprovar hoje? Sem prejuízo, não tem prejuízo nenhum. Não há prejuízo nenhum. Eu entendo que poderia haver prejuízo até se deixasse ela para depois da próxima sessão. Mas se ler ela com antecedência, todo mundo concordar e aprovar, beleza, não tem problema. Outro ponto controverso aí seria, o projeto de lei só vai ser considerado aprovado depois da ata. Não concordo, certo? Eu respeito, né? A data máxima vem de quem tem esse posicionamento, que só seria considerado aprovado após a aprovação da ata. Não concordo. A ata é um documento que oficializou o que aconteceu na sessão. Aprovou, tanto é que aprova, já manda uma cópia do projeto aprovado para o executivo, né, o autógrafo de lei, o executivo sanciona e pronto, né? Acho que nem manda cópia da ata. Salvo engano, se mandar a cópia da ata aqui é o primeiro lugar que eu estou vendo. Mas eu acho que nem encaminha a cópia da ata. Talvez a Karen pudesse falar com mais propriedade. Mas a aprovação da ata não vincula a aprovação do projeto, não. Tá certo? E, só reforçando, tem algum impedimento de elaborar a ata aqui, o pessoal votar e aprovar? Não tem impedimento nenhum. Não causa prejuízo nenhum. Até adianta, né? Contudo, a orientação jurídica sempre é com base no regimento, né? Como é que é feita a leitura da ata? O regimento fala que é feita a leitura dessa ata de hoje na próxima sessão, certo? É isso que fala. Então o projeto não vai ser considerado aprovado enquanto não ler a ata, enquanto não fizer a ata? Eu discordo que dependa, que seja vinculado uma coisa com a outra. Desde que o projeto foi aprovado, ele pode ser encaminhado ao executivo para sanção, né? Assim, a explicação que eu queria dar ao novo vereador Noedes é por conta da orientação jurídica no sentido de seguir o regimento, né? O regimento ele é claro nesse sentido assim, de falar que a ata da sessão de hoje é aprovada na seguinte. E seguindo, ele fala que o que aplica-se às sessões ordinárias também se aplica às extraordinárias. Não, respeito muito. Às vezes um mesmo caso tem interpretações diferentes. Se apresentar um mesmo caso para 3 pessoas, às vezes tem uma interpretação de cada uma dessas pessoas de forma diferente, né? Com relação a entendimento jurídico, eu tenho plena segurança de que não está furando. Agora, pode votar na mesa? Não gera prejuízo votar na mesa, né? Muito pelo contrário, votou, aprovou, a redatora conseguiu, né, colocar aquilo ali no papel, quiser votar, aprovar. Prejuízo não tem. Só tem a segurança jurídica. Não, tranquilo. Eu penso também, vereador, que dá até mais prazo para elaborar ela, para fazer ela já vir com... Apesar da competência da Grace, mas dá mais prazo para ela elaborar a ata. Não? Ou nós temos que ficar de um jeito ou do outro. Uma sessão de um jeito, outra do outro. Vocês que sabem.
Então tá, eu só quero lembrar os vereadores que se der assim que a gente terminasse, a gente reunido ali na presidência. Declaro encerrada a presente sessão.